Vamos ler a palavra de Deus, capítulo 15 de Romanos. Nós vamos ler os versículos 14 a 17. Diz assim: Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Amém. O apóstolo Paulo, ele está caminhando para a conclusão da sua epístola, está fazendo as considerações finais, está caminhando para o fechamento. Depois dele haver exortado a igreja em Roma, nos 15 capítulos que antecedem esse final, depois de ter mergulhado tão profundamente e trazido à superfície tudo aquilo que o Senhor havia revelado para ele que é um doutor na palavra, olha o que ele diz: eu estou certo que vocês estão cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Qual que é a tentação natural que nós sofremos quando temos algum título? Ou quando pensamos saber alguma coisa? É que o outro é tonto. Nós somos muito tentados com isso, irmãos. E se eu sei algo, então o outro deve ser ignorante. Se eu sou capaz, o outro não é. Inclusive, tem uma coisa que nos tenta muito, está sempre bem perto da gente, porque alguém faz algo diferente de nós, achamos que ele não sabe. É como se disséssemos: como que essa pessoa chegou aos 40 anos de idade sem saber isso que eu sei? O apóstolo Paulo, ele detém a verdadeira sabedoria. E o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para repartir essa mesma sabedoria ao nosso coração. Há um pensador que eu admiro muito, que é o Mário Sérgio Cortella. Ele diz que a sabedoria que temos, ela não é nos dada para humilhar os outros, mas para ajudar os outros. E ele está muito correto. Eu admiro muito esse homem. Um dia estava no aeroporto lá em São Paulo, cruzei com ele e falei: o senhor é Mário Cortella? Ele falou: posso tirar uma selfie com o senhor? Ele teve a paciência de esperar eu ligar o tablet, tinha que estar tudo desligado, tirei da fase. Tiramos. Vou repetir: respeito ele, admiro ele, mas isso que ele está propondo é o que Paulo já fez há 2000 anos. Os irmãos percebem? A sabedoria que eu tenho
ela deve me ajudar a contribuir para o bem da outra pessoa. Paulo, ele dá dois testemunhos. O primeiro, ele crê que a pregação que ele fez surtiu os efeitos que deveria surtir. Por boca do profeta Isaías, o Senhor disse assim: da mesma maneira que a chuva caindo do céu não torna, sem primeiro fazer germinar a semente e dar pão ao que tem fome, assim também é a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas certamente fará aquilo para que a designei. Aleluia. Nós precisamos crer, irmãos, no poder da palavra de Deus. E note uma coisa: é o poder da palavra, não é o nosso poder. Se nós estivermos um dia debaixo de unção, na presença do poder do Espírito de Deus, melhor. Mas se nós não tivermos com nada disso, a palavra de Deus, ela é suficiente e ela é poderosa em si mesma. A palavra de Deus, ela é poder. Então Paulo, ele fala aqui fundado em duas coisas. Ele fala assim: vós estáis cheios de bondade e cheios de todo conhecimento. Ou seja, se vocês vieram estudando os capítulos que eu escrevi primeiramente e prestaram atenção, então vocês estão cheios de bondade, cheios de todo conhecimento. É o que eu tenho dito a respeito desta igreja, e eu creio que essa igreja está cheia de óleo, irmãos. Os irmãos já me viram falar isso muitas vezes. Eu creio, parece para mim que é uma visão. É igual um tambor de óleo que está cheio. E nós estamos assim. E por algum motivo que eu ainda não entendi, o Senhor não riscou um fósforo aqui. O dia que Ele fizer, vai ser lindo demais, irmãos. Porque será um avivamento vindo pela palavra. Pela palavra. Eu admiro muitos esforços e acredito que são válidos. Mas o avivamento que vem pela palavra, ele tende a ser constante, porque a palavra não se perde. Então Paulo diz duas coisas. Uma vez que vocês já leram, já ouviram, porque essas cartas elas eram lidas na assembleia, na congregação. É como se ele estivesse dizendo: eu estou finalizando aqui. E quando vocês estiverem chegando a esse versículo, vocês já estarão cheios de bondade, cheios de conhecimento. Notem o poder que tem a palavra de Deus na nossa vida. E eu creio que a mesma coisa aconteceu aqui. Muitas vezes nós fomos exortados sobre receber o fraco, sobre atentar para o fraco, sobre não olhar para nós, mas primeiro para o outro, olhar o exemplo que tivemos em Cristo. Lembra que ele remeteu várias vezes a Cristo, e agora ele diz: diante disso eu já posso descansar, eu já creio que vocês estão cheios de toda a bondade e de todo o conhecimento. A bondade fala de duas coisas: uma, de quem é bom e faz o bem. Não é suficiente ser bom. O cristão, ele é chamado, desafiado a ser bom e a praticar o bem. Isso é bondade, é o ser bom na prática. E Paulo acreditava que os seus ouvintes já tinham essa experiência. Ele também dá um
da fé no próprio ser humano. Irmãos, o Evangelho não fará na minha vida nem na sua vida nada menos do que restaurar em nós a nossa humanidade. Tem muita gente querendo ser anjo, tem gente que até fala, meu filhinho está no céu, virou um anjinho. Sei, nunca vi isso na Escritura. Como se ser humano fosse um demérito, como se ser humano fosse algo ruim. Então, para ser bom, vira anjo. Irmãos, Deus nos fez humanos. Deus nos fez humanos. E o que mais? Ele não quis ser anjo, ele quis ser gente. Eu acho tão lindo, irmãos, pensar que Deus quis ser gente. Às vezes eu olho e falo: Senhor, eu não consigo entender o teu amor. Pensar que o Senhor quis andar aqui, nessas terras, lá no mar da Galileia, na praia, comer peixe, comer mel, comer figo, romã, comer oliveira, azeitonas, que delícia. O Senhor quis ser gente. E Paulo, ele dá o testemunho de que os seus ouvintes são gentes, que são cheios de bondade. Qual é o pensamento que você faz a respeito das pessoas com quem você convive? Qual é o conceito que você tem das pessoas com quem você trabalha? O que você pensa a respeito das pessoas que moram na sua casa? O que você diria da sua família? Você tem falado bem da sua família? Você é capaz de dar um testemunho como esse que o apóstolo Paulo deu? Notem, irmãos, que ele não conhece essas pessoas pessoalmente. Ele nunca foi lá. Eu estava sentado na agência em Chapecó, fazendo uma entrevista de contratação para o banco. Sentou à minha mesa um rapaz muito bonito, de uns 24 anos, talvez 25, e eu preenchendo a ficha dele, eu perguntei se ele era casado, porque nós só contratávamos casado com idade entre 25 e 35 anos. Falei: você é casado? Ele falou: não sou casado. Eu falei: você tem um perfil muito interessante, nós teríamos interesse em você, mas nós damos preferência para a pessoa casada. Ele falou: pois é, eu estou pensando em casar, eu namoro com uma moça, mas um monte de gente já falou para mim que ela não presta. Eu falei: você ama ela? Ele falou: eu amo. Eu falei: e você tem coragem de dizer para mim que falaram que ela não presta? Ele falou: não entendi. Eu falei assim: como que você pode namorar uma moça, você ama ela e você concorda que alguém chegue para você e diga que a sua namorada não presta? Como que ela na sua casa? Você concorda que alguém fale mal do seu marido? Você concorda que alguém fale mal da sua esposa? Você concorda que alguém fale mal do seu filho? Que alguém fale mal do seu pai? Ora, a pessoa mais próxima é você. Um dia eu visitei uma família numa casa aqui para baixo, e a senhora me disse: pastor, eu estou tão bravo, estou tão bravo, pastor, porque uma vizinha veio aqui em casa e falou assim do meu marido. Eu falei: você concordou que ela viesse dentro da tua casa falar mal do seu marido? Ela falou: eu não estou entendendo. Na época nós morávamos sobrado lá em cima. Eu falei: então eu vou te explicar melhor. Vá lá na minha casa, eu não vou voltar para casa já, vou demorar umas 2, 3 horas. Vá lá e fale mal de mim para minha esposa. Ela falou: eu não sou louca, a pastora vai me jogar lá de cima. Eu falei: é o que você devia ter feito com essa pessoa que entrou na sua casa para falar mal do seu marido.
Irmãos, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é uma aposta de fé. Ele não conhece as pessoas. Ele está dizendo: eu próprio, meus irmãos, estou certo a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade. Irmãos, o poder do elogio, o poder da boa fala é tremendo. É tremendo. Se um dia você tiver um empregado ou uma empregada, ou se você tiver, faça a experiência. Chega para essa pessoa e fala assim: gente, eu admiro muita coisa em você. Faz a experiência. Mas o que mais me chama a atenção é a sua pontualidade. Eu fico só olhando. Falta 2 minutos para as 8, eu sei que você vai chegar. Irmão, se essa pessoa não era pontual, ela vai se tornar. Mas se ela era, nunca mais vai se atrasar. Você já deve ter sofrido esse tipo de coisa. O seu chefe sabe fazer isso muito bem. Ele fala assim: gente, aqui no nosso quadro eu gosto de todos, mas eu admiro você, porque é chamar você e assunto resolvido. Falou, então agora eu vou ter que ser essa pessoa. Deixa Deus nessa noite dar sabedoria para você. Fala bem do seu pai, fala bem da sua mãe, fale para ele, fale para ela, fale para o seu filho, para a sua filha, fale para o marido, fale para a esposa. Destaque qualidades, fale bem e prepare-se para ser surpreendido com uma vida muito mais feliz. Eu estou certo de que vocês estão todos cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Paulo cria que o irmão tem a virtude de exortar o outro, e eu creio nisso também. Quando o pastor nota alguém que está devagar no caminho, que está faltando nos cultos, e o pastor fala, sempre soa mais como uma cajadada. Mas quando alguém diz assim: tem sentido tanto a sua falta, isso tem um som muito especial, irmãos. Porque parece que o pastor sempre tem benefício, tem ganho, tem interesse direto na pessoa, por segundas, terceiras, quartas intenções. Podem ser verdadeiras ou não. Mas o irmão da igreja, que interesse que ele tem no outro? Fala aí. Os irmãos percebem? Paulo está dizendo isso para incentivar eles, porque ele acredita neles, e eu acredito nos irmãos. Exerça essa virtude. Observe quem que não está vindo na igreja da sua família, pessoas da sua casa, pessoas do seu grupo, da sua amizade, e exorte. Olha, eu tenho sentido a sua falta, especialmente nas quintas-feiras. Diga: o culto da palavra é uma bênção. Eu tenho notado que isso faz falta para cada um de nós, e eu acho que está fazendo falta para você também. Depois ele diz assim: mas irmãos, em parte eu vos escrevi mais ousadamente, para trazer à memória o que? Versículo 16: que eu seja ministro de Jesus Cristo. Amém. É como se Paulo estivesse dizendo: eu fiz o que fiz porque eu fui chamado para fazer o que eu fiz. Cada um de nós, irmãos, tem uma maneira de lidar com as resistências. Eu não gosto de bater na mesma tecla. Eu não gosto. Os irmãos já devem imaginar que eu era um péssimo chefe, porque eu não gostava de lidar com gente lerda, que você fala, e tem que explicar. Eu já preferia substituir, E o Senhor me trouxe para ser pastor. Olha só, vocês perceberam por que
que a nossa igreja ainda é pequena? Porque o Senhor está trabalhando a mim. Qual que é a função do pastor? É justamente o que? Bater na mesma tecla. Salomão, escrevendo o seu livro, ele diz que o pregador, ele pode ser assemelhado, àquele que fixa algo com pregos bem fixados. O que é? Pá, 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 pá. E Paulo diz: eu falei tudo que eu falei, mesmo acreditando que vocês estão cheios de bondade, cheios de sabedoria, e eu fiz isso também, porque esse é o meu trabalho, eu fui chamado para fazer isso. Qual que é o seu dom, irmão? Irmã, qual que é a sua vocação? Você tem exercido o seu dom? Você tem exercido o seu ministério? Versículo 18 diz assim: porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios, por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém, arredores e até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Paulo está dando um testemunho de si mesmo, dizendo que ele é um canal, que o que ele diz, não diz de si mesmo. Os irmãos que conhecem as Escrituras paulinas já observaram que às vezes Paulo escreveu assim: isso digo eu, não o Senhor. Quem já leu isso nas Escrituras? Algumas pessoas já leram. Paulo diz: isso digo eu, não o Senhor. Tem um povo aí que é tão sábio que eles dizem que Paulo não sabia que era o Senhor que estava falando. Olha só, irmãos, eles querem entender mais de Paulo do que o próprio Paulo. Ele está dizendo: isso não é o Senhor que está dizendo, eu estou dizendo. Pensamento dele. E agora, em relação à epístola, ele diz, falando do conjunto: eu não fiz nada que o Senhor não tivesse feito através de mim. E agora, irmãos, olha só o nosso desafio. Ele fala de 4 maneiras em que o ministério dele é exercido. No final do versículo 18 diz assim: por palavras, por obras, depois pelo poder dos sinais e prodígios. Amém. Palavras e obras. Há quem diga que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu não concordo com isso, irmãos. O discurso é algo muito forte, irmãos. Por que você vê alguém fazendo uma coisa errada e tanta gente segue aquela pessoa? Por causa do discurso. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está dando a certificação do ministério. Palavras, palavra de Deus. Nossa pregação, irmãos, ela deve estar fundada nas Escrituras. Os nossos louvores, os irmãos que cantam no ministério já sabem que nos hinos aqui não pode chamar Jesus de você. Vocês nunca viram e não vão ver. E se uma hora escapar, já sabe que na reunião da equipe pastoral o pastor vai: aquele dia lá, vou bater na mesma tecla. Por quê? Porque Jesus não é você. A nossa pregação, seja cantada, seja falada, seja o testemunho, ela precisa estar calcada na palavra de Deus. E ele diz que o ministério dele aconteceu por palavras, por obras. Nós precisamos, irmãos, sair a campo e fazer o ministério acontecer. Às vezes nós somos apaixonados pela obra de Deus, mas se perguntar: o que de concreto você está fazendo? Esses dias eu ministrei aqui
Que há quem diga que no céu, se lembrar daquela prima, lembra dessa fala? Minha prima que foi para o inferno, eu vou ficar triste. Isso é só palavra, porque se tivesse obra, hoje você teria trazido a tua prima ao culto. Então, Paulo diz palavras, obras, sinais de Deus, prodígios de Deus. Nós precisamos dessas 4 coisas, irmãos, acontecendo no nosso ministério. Para isso, irmãos, cada um de nós precisa orar, buscar que Deus nos ajude a ser as pessoas que Ele nos chamou para ser. Paulo vai chegar a esse tema daqui a pouco. Nós todos precisamos estar em oração, para que Deus derrame poder, para que Deus avive a igreja, para que o Senhor batize com o Espírito Santo, para que o Senhor ajude aqueles que têm dons a exercer esses dons. Nós já fizemos aqui várias vezes cursos de dons, mas talvez se hoje eu perguntasse aqui, quem não sabe o dom que tem? É possível que ainda alguém levantasse a mão. Eu nem vou fazer para não ficar constrangido. Por quê? Porque cada cristão deveria saber o dom que tem. E depois de saber, a próxima pergunta é: está exercendo esse dom? Então Paulo, ele fala de 4 coisas e depois ele diz assim, no final do versículo 19: desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico. Olha o tamanho da obra do apóstolo Paulo. Irmãos, se nós pensar que essa gente andava muito a pé, cavalo já era um luxo. Se o irmão pegar um mapa, o irmão vai ficar assustado com o tamanho dessa região que Paulo está dizendo. Ele está falando assim: eu preguei toda Jerusalém, arredores, aí desci pela Síria, subi lá pela Turquia, passei pela onde hoje é a Iugoslávia, a Romênia, a Croácia, toda aquela região a oeste do mar Adriático. Como é que pode uma pessoa sem um carro fazer tudo isso? Senso, irmãos, de urgência. Senso de urgência. Alguns irmãos ainda estão em férias. Irmão, não responda para mim. Isso é para você ter o teu espelho aí. Alguns estão em férias ainda. Quantos capítulos da Bíblia você leu hoje? Quanto tempo você dedicou à oração hoje? O que você fez de concreto no reino de Deus hoje? Alguém disse: eu gostaria de atribuir o crédito, mas eu não sei quem falou. Se você ficar esperando as condições ideais, você nunca vai fazer nada. Uma hora tem alguém doente, uma hora o marido está desviado, uma hora é a esposa, uma hora é o filho que está com problema, uma filha, uma hora está sem dinheiro, outra hora tem dinheiro demais, não quer parar mais no lugar. Então, as condições ideais parece que elas nunca vão chegar. Eu pergunto para o irmão, para a irmã, o que você tem feito de concreto no reino de Deus? Lembre disso: palavras, obras, sinais, prodígios. E é por isso que, tendo vivido uma vida curta, que Paulo viveu uma vida curta, ele evangelizou, depois de convertido adulto, desde Jerusalém até o que hoje nós chamamos ali de a Bósnia, Montenegro, toda aquela região ali. É longe, irmãos. Olha no mapa, o irmão, a irmã vai ficar assustado. Passa pela Turquia, irmãos. Pega o mapa hoje e olha da onde até onde que o apóstolo Paulo pregou. E isso vai mostrar que nós precisamos trabalhar mais. Talvez você não foi chamado para ser um missionário como o apóstolo Paulo, mas todos nós somos chamados universalmente para contribuir no reino de Deus, e não só com ofertas e dízimos, falando mesmo de Jesus para mais alguém. Será que esse ano não é o ano de você começar a evangelizar? Se você pensar que esse ano você vai ganhar pelo menos
Uma pessoa para Cristo. Olha só, se aqui todos decidirem esse ano, eu vou ganhar uma pessoa para Cristo, no final desse ano, nas quintas-feiras estará lotado esse lugar. Nós temos com a metade da capacidade, no final do ano nós teríamos contado aqui as quintas-feiras. Perceberam? Como que é possível que uma pessoa cristã passe toda a sua vida sem ganhar uma única pessoa para Jesus? Versículo 20 e versículo 21 diz assim: desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes como está escrito: aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não o ouviram o entenderão. Amém. Irmãos, essa semana me ligaram que uma igreja fechou e perguntaram se eu queria comprar o templo. Eu não queria, porque é muito pequena, e não poderia, porque eu não tenho dinheiro nem para comprar a igreja pequena. Mas eu fiquei triste, falei para minha esposa: que pena que fechou a igreja. Essa semana eu ia descendo aqui onde eu sempre passo numa rua, fechou uma igreja. Eu falei hoje na hora do almoço para as crianças: Deus ajude que eles tenham mudado para um lugar maior. Irmãos, eu amo a obra de Deus, pode ter certeza disso. Amo a igreja, quero ver os pastores alegres, quero ver o ministério crescente. Eu fico feliz com tudo isso, irmãos. Mas um dia eu vi a publicação da inauguração de uma igreja, e eu pensei: que bênção! Mas quando eu fui ver a foto, no dia da inauguração já estava tudo pronto. Já tinha pastor, presbítero, diácono, uma igreja do zero. Já tinha coral, já tinha tudo. Como que pode uma igreja que ontem não existia, nessa semana já tem tudo? Depois eu fiquei sabendo que parece que esvaziaram umas 2, 3 igrejas para fazer uma. Irmãos, Deus não me chamou para isso, irmãos. E pode ter certeza, Ele não me chamou para isso. Nunca perca seu tempo querendo trazer gente de outra igreja, irmãos. Não faz isso. Olha o que Paulo disse. Os irmãos viram a extensão do trabalho dele. E depois ele falou assim: e eu anunciava de Cristo, não foi anunciado, para não construir sobre edifício alheio. Nós precisamos evangelizar o perdido, o parado na fé. Irmãos, a primeira pessoa que veio para essa igreja é uma pessoa que já era crente, o irmão de Ovaldo, que está lá atrás. Ele e sua esposa, graças a Deus, já entrou dizimando. Eu fiquei maravilhado aquela semana, nós comemos muito bem. Mas o irmão foi contemplado por uma casa que ficou longe para ele ir na igreja. Os irmãos estão entendendo? Ficou longe. Eles estavam sem igreja, sem carro. Volte e alguém fala: pastor, nós vamos frequentar a sua igreja. Os irmãos percebem? Isso é uma coisa, irmãos. Alguém que está por perto fala: pastor, nós queremos congregar com o senhor. Mas não pode ser o objetivo da igreja. Eu jantava com um irmão, ele falou: pastor, o pastor de tal igreja vive me cercando. Tem um pastor de uma igreja que cerca uma pessoa dessa igreja que já era do ministério de louvor, e falou: se eu precisar eu vou ir te buscar. A pessoa mora aqui no bairro. Irmãos, tenham clareza. Olha o que Paulo faz, um trabalho lindo, um trabalho gigantesco. E ele diz: eu anunciei aonde Cristo ainda não era anunciado. Quanta gente, irmãos, indo para o inferno. É isso, irmãos. Nós não gostamos de pensar assim. Indo para o inferno, porque nós estamos lentos, irmãos, nós estamos lerdos. E eu estou orando.
E eu quero crer, irmãos, que esse ano Deus vai nos ajudar a crescer. Mas não de puxar gente, irmãos, de trazer o parado, o não convertido, aquele que não foi evangelizado. Diz assim, no versículo 22 ao 24: pelo que também, meus irmãos, muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, mesmo agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Amém. Paulo, que eu saiba, nunca foi para a Espanha, irmãos. E ele queria muito ir para a Espanha, mas não foi. Só que ele diz assim, eu irei ter convosco, vos verei, e espero que de lá seja encaminhado por vós para a Espanha. Do que os irmãos acham que Paulo estava falando? Do ferro. Paulo está fazendo. Eu vou ir na igreja de Roma, eu vou ir, vou estar um tempo com vocês, eu vou compartilhar dons espirituais, depois eu espero que vocês comprem a minha passagem para a Espanha. Isso é uma outra coisa que nós precisamos aprender. Nós ficamos contentes quando vem um pregador aqui, não ficamos, irmãos? Porque o pastor Inés é paradão. Eu sei que sou assim, irmãos. Pode ficar tranquilo, você não vai murmurar nada se você falar isso para alguém, eu sei disso. Aí quando vem o pregador, que bênção, que glória! Mas a igreja, numa noite comum, tem uma oferta de R$50 no domingo, que já é pouco demais se você fazer a conta, e vem o pregador de fora e a oferta ainda é R$50. Não tem uma coisa errada? Eu vou perguntar de novo. Não tem uma coisa errada? Sim. Irmão, fala aí, quando você vai lá na pizzaria, no restaurante, na churrascaria, na sorveteria, você sai de casa com o mesmo dinheirinho ou você leva um dinheiro especial? Responde em voz alta. Ficaram com medo de responder, né? Aprenda isso, irmão. Aprenda, irmão. Aprenda, irmão. Vem um pregador de fora, nós precisamos no mínimo pagar a passagem. E se só pagar a passagem, nós ainda estamos errados, irmãos, porque se nós só pagar a passagem, ele não levou nada para a casa dele. Não levou. Esses dias que tiveram aqui 5 pastores, 4 pastores, quem que acha que foi bênção? Quem esteve aí? Foi bênção, não foi? Sabe quanto que deu oferta? 70 e poucos reais. Nós vamos mudar? Amém? Amém, irmão? Você vai lembrar disso? Não? Vai, né? Eu creio que você vai lembrar. Você fala, que bênção! Hoje vai ter um pastor animadíssimo! Vai ser o céu na terra! E eu vou ofertar generosamente. Vou levar essa vez um 50, um 6, né? Para abençoar a obra do Senhor. E eu vou colocar onde? Na salva. Porque a gente gosta de dar direto para o pregador. Você pode fazer isso, tem toda a liberdade. Nós temos que pôr lá e tem que pôr aqui também, porque senão parece que a igreja não abençoou o pastor, que só você particularmente abençoa os irmãos, entender? Mas é que eu queria fazer um mimo. Você faz 2, ajuda a igreja, claro, e depois faz o que quiser, o dinheiro é seu. Irmãos, é disso que Paulo está falando, irmãos. Ele fala, gente, eu vou aí em Roma, vai ser lindo, depois vocês compram a minha passagem para a Espanha. Tá bom, queridos? Estressa, né? Quando fala em dinheiro sempre dá um negócio ruim. Mas Paulo, ele fala sobre todos esses assuntos aí. 25 a 29, ele diz assim, mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais.
Assim que concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá passando por vós irei à Espanha. E bem sei que indo ter convosco chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Paulo diz assim: nós vamos levar uma oferta para os crentes da Judéia, os crentes de Jerusalém. Por que a igreja em Jerusalém está falida? Porque muita gente parou de trabalhar. Eles foram tomados com a ideia de que Cristo vem já, então nós não vamos mais trabalhar. E eles ficaram ajuntados. Os irmãos conhecem a experiência de Atos. Vendiam suas casas, suas propriedades, traziam, punham aos pés dos apóstolos e ficaram ali. Aquilo foi lindo, foi lindo, foi lindo. 11 anos depois, a igreja de Jerusalém está falida. Demorou muito tempo até para os próprios apóstolos terem uma compreensão mais ampla desse assunto. Só que, apesar de, irmãos, de ter havido um equívoco em relação a isso, isso foi também uma bênção, porque havia dinheiro abundante, a igreja ficava reunida. Já pensaram nós aqui, irmão? Ninguém mais vai para casa. Manda instalar mais banheiro, construir quarto, o irmão vende sua casa, traz aí, põe o terreno do lado, fica todo mundo aqui. Dá ou não dá um avivamento? Claro que dá, irmãos. Você não pensa mais em nada, não se preocupa mais, fica orando, jejuando, a igreja se consagrando, só que uma hora o dinheiro vai acabar. Então, isso foi uma bênção, com certeza a permissão de Deus. As obras missionárias saíram todas dali, né? A missão em Antioquia, os trabalhos dos demais apóstolos. E foi dessa maneira que outras regiões receberam o Evangelho. E aí Paulo diz o seguinte, ele volta na questão do dinheiro outra vez. Ele fala assim: gente, a igreja em Jerusalém, ela repartiu bens espirituais. É demais que agora esses crentes que foram abençoados retribuam repartindo bênçãos temporais. Nosso tempo está esgotado. Eu pensei que eu ia concluir esse capítulo hoje, mas eu quero que os irmãos pensem uma coisa sobre dinheiro. Eu não queria terminar nesse tema porque eu não gosto de você vai estressado para casa, mas já que parou aqui, né? O que o irmão dizimou em dezembro já não existe mais. Não tem mais, né? Na verdade, quer ver, ontem à noite nós não tínhamos mais dinheiro nenhum real. Tinha acabado todo o dinheiro. Mas se Jesus tivesse vindo ontem à noite, você estará no céu para sempre. O irmão está compreendendo isso? É disso que Paulo está dizendo. Uma coisa é temporal, a sua oferta, seu dízimo, isso aí é tudo temporal. Tem seu lugar, é importante. Nós todo almoço agradecemos a Deus pela sua vida, mas é temporal, ele é passageiro. O irmão que ofertou, que dizimou aqui, esse dinheiro já está gasto. Já está gasto. Mas essa palavra de Deus, ela vai transformar a sua vida. Então, toda vez que você dizimar, lembre que você não é obrigado a dizimar nem ofertar. Você não é. Mas no dia que você fizer, faça como ação de graça. Faça com alegria. Faça com alegria. Hoje nós almoçamos lá em casa. Era... Como é o nome daquilo? Aquela massa que enrola com carne moída dentro. Panqueca. Pense num negócio gostoso. Não, a pastora hoje ela se exaltou.
Tinha arroz, panqueca e suco. Ninguém comeu arroz. Delícia, delícia. Foi o irmão que deu. Foi a senhora que deu. Irmãos, eu não trabalho em outro lugar. Eu não trabalho em outro lugar. Esses dias que nós fomos viajar, um dos nossos filhos passa mal na viagem. A pastora foi na farmácia, comprou remédio. Foi o irmão que deu, foi a senhora. O irmão está entendendo? Hoje, quando eu chegar em casa, eu vou acender a luz da minha casa. É o Senhor que paga, a senhora, não sou eu. Eu não trabalho. Eu estou assistindo uma série com o Mateus, mas para ficar um tempo esse moleque, que daqui a pouco não é mais moleque. A TV é linda, irmãos. Faz um ano e pouco que nós compramos, já terminamos de pagar. É um presente seu. Eu queria que o irmão e a irmã soubessem que eu sou grato. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Eu tenho certeza, irmão, que você que oferta e dizima faz com alegria. Eu tenho certeza disso. Eu agradeço a Deus por sua vida. Muitas vezes eu oro e falo: Senhor, prospera teu povo. Quando eu vejo que alguém está meio estressado financeiramente, às vezes eu sei, eu vou orar e falo: Senhor, ajuda o irmão, Senhor. Tem misericórdia. Olha como essa pessoa tem sido importante na tua casa, tem cuidado, tem provido. O Senhor tem provido através dele. Antes de chamar as crianças, eu quero orar por você. Mas lembre-se, eu sou um pastor grato. Nós ainda não estamos ricos, viu? Ninguém não acha que nós estamos ricos, porque nós não estamos. Essa camisa foi o conselho de pastores que me deu. Esse relógio foram os senhores e as senhoras, muito bonito, obrigado. Essa gravata eu nem sei se é minha. Eu achei que combinou com essa camisa e eu pus, mas estava lá em casa, eu nem sei se é minha. Essa calça vem nos Estados Unidos de uma irmã. Esse sapato foi o presbítero Joab que me doou. O senhor lembra quanto tempo faz? 2. Acho que mais para 3, né? Perceberam? Então, eu mesmo tenho pouca roupa comprada, eu ganho muita coisa, ganho usado, ganho nova, eu não ligo, eu uso, gosto. Se eu também não gostar, não uso. Não me dê coisa ruim, eu não uso. Não uso. Se eu comprar errado, devolvo, dou para alguém, coisa ruim não gosto. Mas você tem sido generoso. Eu quero orar por vocês, de coração, podem ter certeza. Se você puder inclinar sua cabeça um instante e abrir a sua mão. Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez pela vida da dizimista. Os aluguéis têm sido pagos, as contas de água, de luz, de telefone, gasolina, roupa, remédio, comida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu nem sou merecedor disso. Eu sei, papai. Eu sei que eu sou um homem pecador, falho, limitado. Careço da tua misericórdia e do amor desta igreja. Ó Deus, mas eu reconheço que esta igreja é generosa e abençoadora. E eu peço ao Senhor, abençoe cada um que aqui está e que tem dizimado, Pai. Abençoe seu trabalho, sua empresa. Abençoe seu carro, seu guarda-roupa. Abençoe sua mesa, papai. Que haja fartura, que haja abundância. Mesmo nesses tempos de crise, ó Senhor, prepara para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos, Senhor. Ó Deus, que seja um tempo de fartura, papai. Ó Deus, abençoe o salário do irmão, da irmã. Ó Deus, que haja uma unção de multiplicação. Ó Deus, abre, Senhor, um tempo de herança, de prêmio, de sorteio, de título, de aumento, de boas vendas, de bons contratos. Ó Deus, opera rica e poderosamente. Eu de mim mesmo não tinha projetado, Senhor, encerrar hoje desta maneira, mas eu creio, Senhor, que a tua bênção me enriquece, que não acrescenta dores. Abençoe teu povo, Pai. É o meu desejo e minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.